A edição brasileira do jornal espanhol El País divulgou nesta segunda-feira, dia 27, uma pesquisa que vai preocupar o Laranjal lá do Palácio do Planalto. Ela mostra que o apoio ao presidente Bolsonaro alcança 54% e a aprovação de Sérgio Moro vai a 57% após ele sair do governo. A nova pesquisa, feita pelo Instituto Atlas Político, mostra que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros é favorável à degola do capetão. Ou seja, o Laranjal apodreceu de vez. Segundo a reportagem do El País, a guerra pública travada entre Jair Bolsonaro e o agora ex-ministro Sérgio Moro, em meio às acusações de interferência política no comando da Polícia Federal, empurrou o presidente para um patamar inédito no derretimento de sua imagem pública. O jornal El País lembra ainda que o capetão já vinha perdendo prestígio, seja em função da estagnação da economia brasileira, 1,1% do PIBinho no ano passado, seja em função da conduta criminosa e irresponsável diante da pandemia do coronavírus. A demissão de Sérgio Moro, porém, afetou diretamente o seu capital político. 64,4% responderam que desaprovam seu desempenho, nesse caso, enquanto 30% o aprovam. A pesquisa também mostra que 68% dos entrevistados discordam da demissão de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal e que 72% concordam com as críticas feitas por Sérgio Moro ao presidente por ele tentar interferir politicamente nas investigações em curso da Polícia Federal. Com base nessa pesquisa, a edição brasileira do jornal El País, do jornal espanhol, conclui que, aspas, o embate entre Bolsonaro e Moro colocou o impeachment de volta ao debate político. O jornal cita que oposicionistas aumentam a pressão para iniciar o processo na Câmara Federal. A casa já recebeu 19 pedidos que acusam o presidente de crime de responsabilidade e que pedem a abertura do processo de impeachment. Na mesma segunda-feira à noite, outra pesquisa também foi divulgada. Feita pelo Instituto Datafolha, ela mostra que o impeachment de Bolsonaro divide o país, mas o presidente mantém sua base de apoio, diz a Folha. Segundo a avaliação do jornal, que pertence ao mesmo grupo econômico, Folha Datafolha, a pesquisa confirma a polarização política no país e revela a capacidade de resiliência do capetão, né? Ou seja, a batalha promete ser prolongada e dura, né? Não tem que sair da fácil. Segundo o Datafolha, 45% dos entrevistados querem que a Câmara Federal abra o processo de impeachment contra o presidente, enquanto 48% rejeitam a medida. Já o apoio à renúncia do capetão, que seria um negócio mais rápido, cresceu em relação à pesquisa anterior. Agora, 46% são favoráveis, eram 37% no início de abril. No que se refere à avaliação do presidente, a demissão de Moro, segundo o Datafolha, ainda não gerou maiores abalos, né? Hoje, acham Bolsonaro ruim ou péssimo 38%. 33% dos brasileiros avaliam como bom e ótimo e 26% como regular. Em dezembro, eram 36%, 30% e 32%, respectivamente. O Datafolha deve atormentar o sono do capetão numa outra questão, né? O capetão que dorme com a sua arminha ao lado da cama. É no ponto que mostra que os brasileiros acreditam mais em Sérgio Moro do que em Bolsonaro. Aspas, para 52%, o ex-ministro fala a verdade e 56% acham que o presidente quis realmente interferir politicamente na Polícia Federal. Diante do resultado do Datafolha, o marreco de Maringá que se cuide. Sem posto de juizeco da midiática Lava Jato e sem o superministério no Laranjal, ele vai ser depenado pelas milícias digitais bolsonaristas. O gabinete do ódio, inclusive, já deu início ao seu fuzilamento. O Moro merece mesmo. Enquanto o impeachment do capetão não sai, o processo de fascistização do país avança, lamentavelmente. Nessa mesma segunda-feira, o jornal Estado bem destacou que
o Ministério Público Federal apura intervenção política de Bolsonaro no Exército, ou seja, ele interfere na Polícia Federal e está interferindo no Exército. Como ironizou o professor Manuel Domingos, que é um estudioso da questão militar no Brasil, a manchete do Estadão deveria ser outra. O melhor seria: Bolsonaro obriga o Exército a facilitar a vida de milicianos e traficantes, ou Bolsonaro prepara forças paramilitares. A reportagem do Estadão revela que os procuradores do Ministério Público Federal abriram investigação para apurar uma ordem dada direta pelo presidente da República ao Comando Logístico do Exército, COLOG, revogando portarias publicadas sobre monitoramento de armas e munições no país. A medida, de fato, agrada muito as milícias e outros criminosos. A reportagem do Estadão é assustadora. Ela mostra que, sob suspeita de ingerência na Polícia Federal, o presidente entrou agora na mira do Ministério Público Federal por indícios de violar a Constituição ao interferir em atos de exclusiva responsabilidade do Exército. O capitão revogou 3 portarias sobre monitoramento de armas e munições. A investigação pode resultar em ação de improbidade na Justiça Federal, ou mesmo na abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, no STF. As portarias 46, 60 e 61, que foram revogadas pelo comandante do COLOG, general Laerte de Souza Santos, por exigência direta do capitão Bolsonaro, colocam essa situação em risco. As portarias estabeleciam o controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas ou fabricadas pela indústria nacional. Na avaliação dos procuradores, ao revogá-las, o governo facilita o acesso do crime organizado a armas e munições desviadas, afirma o Estadão. A coisa é gravíssima, a fascistização se acelera.